A paz seja com todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos continuar nosso estudo da carta aos Efésios. Chegamos à 16ª exposição, dessa carta, capítulo 5 ainda. Abram suas Bíblias conosco. Capítulo 5 de Efésios. Não reparem, a minha voz está um pouquinho rouca, mas eu acho que dá para vocês ouvirem. Vamos continuar falando sobre o andar digno do crente em comparação com a velha natureza. Dentro desse tema já é a quarta exposição, dentro desse tema, tá? Então vamos lá. Capítulo 5 de Efésios, de 3 a 14. 5, do versículo 3 ao versículo 14. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor Deus, grande Rei de todo o universo, como nós precisamos, Senhor, da contribuição do Teu Santo Espírito para podermos mergulhar dentro dos mistérios da Tua Palavra, da grandeza da Tua Palavra, da riqueza das Escrituras Sagradas, Senhor. Por isso é o que eu te peço, Pai, tanto a mim que está proclamando essas verdades, quanto aos meus irmãos que ouvem. Nos dê o Teu Santo Espírito, o Espírito de luz, o Espírito que revela, o Espírito que capacita, o Espírito que abre o entendimento. Encha-nos do Teu Santo Espírito nesse momento, de uma forma especial, quando nos debruçarmos para aprendermos a Tua Palavra, Senhor. E que essas verdades nos enriqueçam não só por conhecimento, mas principalmente por temor a Deus e por um desejo de Te agradar em tudo. É o que eu Te peço por mim e pelos meus amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Nós vamos olhar então, como eu disse, para essa passagem, sob o título: Os Filhos da Luz são o reflexo da glória de Cristo no mundo. Nós vimos na passagem anterior, quando nós estudamos do versículo 30 até o fim, do capítulo 4, versículo 30, até o fim, e avançamos ainda dentro desse mesmo texto, capítulo 5, 1 e 2, nós vimos que os filhos de Deus, eles são imitação do próprio Pai, eles são imitadores de Deus, eles são chamados para isso. Nós vimos na exposição passada, então, que esses filhos de Deus, eles imitam Deus, e tem como modelo o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus. Nós olhamos para Jesus e temos nele o nosso modelo. É isso que nós aprendemos. E, portanto, andar como Jesus andou, nós vimos também que é impossível para nós pecadores, a não ser que Deus intervenha, e é isso que Deus fez. Ele derramou sobre nós o seu Espírito, e por conta do Espírito Santo, nós podemos então
andar de modo digno, como o Filho de Deus, como Jesus. Nós podemos andar dessa forma. O Espírito Santo, então, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, como diz lá em Efésios mesmo, capítulo 1, versículo 18, nós já vimos isso. Ele abre os olhos do nosso coração. Parece que ele quer dizer que os nossos sentimentos têm uma nova visão de Jesus. E isso nos leva a uma paixão por Jesus. Quando nós podemos vê-lo através das Escrituras e daquilo que o Espírito Santo nos mostra pelas Escrituras, nós nos apaixonamos pelo nosso Redentor, pelo nosso noivo. E isso nos leva a uma vida que o agrade. Isso deve nos levar a uma vida que agrada o nosso amado. É isso que o apóstolo está dizendo aqui nesse trecho que nós estamos estudando. Santificação é viver de modo digno de Deus, que agrada a Deus. É isso que ele está mostrando aqui. Então, nós andamos aqui neste mundo como discípulos de Jesus, como oferta. Vejam, ele termina o trecho aqui no versículo 2, que nós vimos na exposição anterior, mostrando que Jesus viveu uma vida plenamente satisfatória, plenamente perfeita. É quase uma redundância aqui, não é? Ele viveu uma vida sem pecado, de forma que agradou ao Pai completamente. Tanto que o Pai mesmo, quando o Filho é batizado, ele mesmo diz: este é meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Jesus é todo o prazer de Deus. E nós vivemos dessa mesma forma, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos viver dessa forma. O que nós concluímos? Difícil coisa para nós, pecadores. Difícil coisa difícil demais pediste, Senhor, é verdade, mas é mais uma vez, focando na obra do Espírito, dependência do Espírito, que nós podemos levantar e dizer: por mim mesmo nada posso, mas pelo poder do Teu Espírito, eu posso viver uma vida que Te agrada, nós temos que ser ousados, irmãos, apesar de nos humilharmos diante de Deus e dizermos: eu não posso por mim mesmo, mas nós temos que ser, por outro lado, ousados e dizer: tudo posso pelo poder do Teu Espírito. Eu posso viver de modo que Te agrada, por causa do Teu Espírito Santo em mim. Então vamos avançar mais um pouco. Vejam, Paulo está sendo repetitivo, está sendo exaustivo nesse trecho, do final do capítulo 4, avançando no capítulo 5, sobre santificação, sobre uma vida que agrada a Deus, mostrando que este é o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi só tirar você da condenação do pecado, livrar você do inferno e livrar você da condenação eterna. É muito mais do que isso. É viver agora como luz no mundo, como filho da luz. Existe um agora para nós. Nós não chegamos lá na glória ainda. E nesse meio tempo, o que eu faço, Senhor? É isso que Deus quer de nós. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, em cada área que eu me relaciono com pessoas, em situações, em tudo na nossa vida, nós temos que viver de modo digno da nossa vocação como filhos de Deus. E é isso que ele vai mostrar agora, mais uma vez, o versículo 3 do capítulo 5, versículo 3, até o final do capítulo. Mas nós vamos parar no versículo 14 hoje. Ele vai mostrar aqui como vivem, como andam, não é? Como vivem na prática os filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Então, continuando nesse mesmo trecho, primeiro ponto que Paulo fala, dos versículos 3 a 5, Paulo vai dizer que como que andam os filhos, como que os filhos da luz se posicionam no mundo. Em primeiro lugar, deixando os desejos, as palavras e as ações impuras. Em primeiro lugar, nos despojando. Mais uma vez, lembram-se do texto despojar, como ele falou no meio do capítulo 4, né? do versículo 17 até o versículo 24, ele fala de um despojar, de um renovar e de um revestir-se de um novo homem, uma novidade de vida. E aqui ele vai falar de novo isso, ele é repetitivo.
Ele está mostrando a santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Como é importante a vida de santificação. Primeiro, ela é a prova de que eu sou eleito. É impossível um salvo não se santificar, porque se ele não andar longe do pecado, qual é a prova que ele foi salvo? Foi salvo de quê? Se ele continua uma vida pecaminosa. Então Paulo diz assim, vamos deixar, ele começa a falar, a impudicícia, algumas versões não está escrito impudicícia, né? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Se você é santo, se eu sou santo, não convém que essas coisas continuem em nossas vidas. Vamos ver e são categorias de pecados aqui que precisam ser afastados de nós. Precisamos deixá-los, abandoná-los. A impudicícia aqui significa falta de pudor. É uma falta de decência ou indecência, né? Uma vida, como diziam os antigos, de uma forma bem popular, né? Baixando bastante o nível, é sem ter vergonha na cara, é mais ou menos isso. É se comportar, se vestir, falar, se relacionar com pessoas sem pudor, falta de pudor. Pudor é algo que é uma vergonha que nós sentimos por nos expor, às vezes o nosso corpo, às vezes nosso falar, nossas atitudes, né? Então a impudicícia é isso, é ter um freio no comportamento e na exposição pública da nossa pessoa. Paulo então diz assim, isso não se deve nem ser nomeado, nem ser comentado entre vocês. Vocês nem deveriam falar sobre isso. Tipo assim, né? Vamos ser bem claro, né? Eu devo sair por aí com uma roupa bastante sensual. Isso nem deveria ser falado, né, querido? Nem deveria ser perguntar uma coisa dela, é óbvio que não, né? Tipo assim, Paulo quer dizer, meu irmão, desperta, rapaz, ou moças também, né? Desperta, nem deveria ser comentado, você sabe que não, né? Nem deveria ser comentado isso. Como assim? Você não aprendeu ainda? Deus é santo, e você é filho de Deus, você é santo também, ou não é? Aí a questão é, se é ou não, filho da luz ou filho das trevas. Então é isso que ele está falando. Aqui é uma categoria de práticas, né? No versículo 3, a falta de pudor, as impurezas, aqui entrando sempre a área sexual, principalmente, quando fala de impurezas na Bíblia, geralmente está ligado a pornel, a pornografia, aquilo que é sensual, não é? É ligado à área sexual, né? E cobiça, que fala de desejar coisas dos outros. Ele vai falar algo semelhante no versículo 5, mas ele tira a cobiça, é você cobiçar qualquer coisa que não te pertence, desejos que você não precisa daquilo. Mas Paulo vai colocar no versículo 5 uma palavra semelhante, mas ele vai usar já dentro da área da riqueza, do dinheiro, que é a avareza, né? E vejam que ele está sendo repetitivo aqui, nesses 3 versículos, né? Então, o primeiro ponto aqui são as atitudes pecaminosas, nem se nomeiem entre vocês. Versículo 4, a parte de falar, da palavra, a boca, como é que eu converso, o que eu transmito pelo meu falar, né? Então, nem conversação torpe, nem palavras vãs, palavras que não edificam, ou chocarrices. O termo chocarrice aqui, ele significa um gracejo imoral, ou uma zombaria. É mais do que simplesmente tirar sarro de alguma pessoa, mas às vezes até mesmo com conotação de imoralidade. É uma fala imoral, um gracejo, né? Tipo tirar sarro do outro. Porque o outro é mais fofinho, ou porque... Irmãos, nem se nomeiem isso entre vocês. É um respeito através das atitudes no versículo 3, através do falar no versículo 4, que nós devemos ter uns com os outros. Esse tipo de gracejo não deve haver entre vocês.
Então, cuidado com a maneira como você se comporta, como você se apresenta publicamente, como você se relaciona com as pessoas, com o que você fala, né? E ele diz no final do versículo 4 que, ao contrário, então, em vez de falar essas coisas que não são para edificação, que não prestam, que são sujeira que você está transmitindo pelo seu falar, como o Tiago fala, né? É impossível que da mesma boca, da mesma fonte, possa jorrar água amarga e água doce. É impossível que de uma boca que glorifica a Deus, que adora a Deus, fale mal do próximo. É impossível isso. Não é conveniente isso. Então ele diz, mas, ou seja, pelo contrário, final do versículo 4, ele fala aqui ações de graças. Calvino diz que, lógico, o crente genuíno, aquele que está sendo trabalhado por Deus, ele tem sempre gratidão em seus corações. Mas aqui, Calvino diz que é algo não propriamente transmitir, ou seja, estar sempre grato a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. É mais do que isso. Calvino propõe que aqui, olhando para o contexto, fazendo o contraste entre filho das trevas e filho da luz, então os filhos das trevas que podem estar falando essas coisas todas aqui, mas pelo contrário, os filhos da luz, eles transmitem graça. É mais do que ações de graça, é transmitir graça. A sua palavra vai transmitir graça para os outros, ou seja, vai levar luz para as pessoas através do seu falar, o seu comportamento, versículo 3, e do seu falar, versículo 4. Você vai transmitir aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é amável, que é respeitável, aquilo que vem gerado de um novo coração, que agora as coisas velhas passaram, você despiu-se de tudo o que havia de podridão do velho homem, e está revestido de Cristo agora, e esse Cristo que está sendo formado dentro de você, ele vai falar através de você. O Espírito de Cristo vai transmitir graça aos que te ouvem. É o que ele já vinha falando. Qual o versículo mesmo? Vimos na aula passada aí, né? Onde é que está? 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Perceberam? Paulo está batendo na tecla. Por quê? Porque nós precisamos disso. Porque a nossa carne é dura, porque nós precisamos constantemente ser amassados pelo poder da palavra de Deus, para que não vivamos mais no pecado, para que tenhamos uma nova vida. Paulo é repetitivo, porque a carne humana, ela tem uma força, um vigor, uma persistência, que a gente deveria ter isso na vida espiritual. Mas não temos tanto quanto na carne. Você percebe, todos nós, se formos honestos, você não precisa expor a sua vida, mas todos nós sabemos o quanto é difícil você se livrar de pensamentos pecaminosos, de desejos impuros, de sentimentos impuros, de coisas que formam o nosso coração, às vezes e se tornam palavras, ações impuras. E que luta, irmãos, que luta. Por isso nós somos chamados a uma tarefa de altíssimo padrão. Expressar Cristo é o que Deus quer dos seus filhos, e isto é altíssimo padrão. Não é empurrando a vida cristã com a barriga que eu vou chegar a qualquer ponto desse aqui. Eu preciso muito das coisas espirituais. Eu preciso muito dos meios de graça para ser transformado. Congregar, estudar a palavra de Deus, vida de oração, confissão de pecados imediatamente, não deixar para depois, porque senão o pecado arraiga, e você vai, amanhã, você vai achar que aquilo que hoje é pecado, amanhã não é mais, e você deixa assim, e isso vai te custar caro, porque um abismo chama outro abismo. E quando você não pratica os meios de graça, você não cresce, isso aqui não acontece na sua vida, você nunca vai brilhar como Cristo. Então veja o padrão que Deus nos coloca. Então ele está falando isso, transmitir graça, né?
E versículo 5, ele encerra aqui, quase que fazendo uma conclusão desse primeiro trechinho. Ele diz, então, por isso, então, vocês têm que saber de uma coisa. Saibam de uma coisa, irmãos. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele coloca Cristo na mesma altura de Deus. São iguais, coiguais em divindade. Em divindade. Eles são um. Cristo é Deus, e Deus está em Cristo. E eles são um. Então eles são reis de um reino, donos de um reino. E eles determinaram, só entra no meu reino aqueles que forem semelhantes a Jesus. Jesus Cristo. Queridos, que padrão é esse? Que padrão é esse? Coloca todos nós em xeque, não é mesmo? Coloca todos nós, como diz popularmente, em bico de sinuca. Porque você olha para você mesmo e fala, não dá, é impossível. Mas eu quero relembrar você de uma coisa: você não foi salvo pelas obras, mas você foi salvo pela fé. É a confiança que esse Deus pode fazer na sua vida, é que te leva para a glória. É a confiança de que Jesus Cristo pagou já o preço, independentemente do que você vai praticar daqui para frente, que você tem segurança da sua salvação. Porque se dependesse das obras que você ainda vai praticar para, digamos assim, impressionar Deus pela sua santidade, nenhum de nós entraríamos. Mas é pela graça que nós somos salvos. Mas por amor a esse Cristo que nos deu a sua graça, a sua salvação, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar o jeito falta de pudor, eu vou abandonar a sensualidade, eu vou abandonar todos os meus vícios, eu vou abandonar tudo que ofende a santidade do meu amado, porque eu o amo tanto, ele é maior do que tudo, e eu vou fazer de tudo para fazer o que agrada a ele. Não é disso que depende a minha salvação, mas porque eu já fui salvo, eu o amo tanto, e eu vou fazer de tudo para agradar o coração do meu noivo, Jesus. Em quinto lugar, ele vai falar então que aqueles que não... Você percebeu primeira palavra aí? Acho que algumas Bíblias não tem esse termo, nenhum incontinente, né? Ou impuro. É a mesma coisa que a segunda, parecida com a segunda palavra, impuro ou avarento. Avarento, ele fala que o avarento um avarento é uma pessoa que ama tanto o dinheiro, que o dinheiro chega a ser o seu Deus. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6, ele fala do problema da riqueza. Lá no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que ou você serve a Deus ou serve às riquezas. Não dá para servir dois deuses. Quando o dinheiro, a riqueza, os bens materiais tomam o seu coração e começam a encher o teu coração, você depende mais dele do que de Deus, então você é um idólatra. Você tirou Deus e colocou um ídolo no lugar de Deus no seu coração. E o dinheiro tem esse poder, ele é poderoso, o dinheiro, a riqueza. Não é que ser rico é pecado. Pecado é amar o dinheiro mais do que amar a Deus. Existem pessoas muito ricas, mas que são totalmente dependentes de Deus e sabem que as riquezas são passageiras. E tem descanso no seu coração. Não tem problema ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter. Esse é o problema. O dinheiro ser o teu Deus. Então, ele vai dizer aqui, a palavra incontinente, aí é o primeiro termo que Paulo usa no versículo 5, que esses não vão herdar o reino de Cristo e de Deus. Incontinente, é interessante esse termo no português, porque ele nos dá essa conotação de alguém que não consegue se conter. Sabe a incontinência urinária, por exemplo? Isso é meio frequente, no ser humano, principalmente os mais velhos. Acontece. E aí acontece, E é incontinência, às vezes passa da hora, uma coisa assim, e não consegue segurar.
e vaza, né? Então, a gente precisa entender que incontinência é alguém que não consegue se conter. Por que não consegue se conter? Porque não está cheio do Espírito. O Espírito nos dá o domínio próprio, domínio de si mesmo. O Espírito Santo não está em nós para a gente impressionar o mundo, fazer milagres, curas e essas coisas todas. Não, o Espírito Santo está em nós para nos transformar, para nos dar poder contra o pecado. Essa é a obra do Espírito Santo. Fazer com que nós possamos nos conter e não nos deixar na incontinência, né? E tudo que nós vemos, nós queremos, tudo que eu desejo, eu vou atrás. Não, eu vou me conter. Eu não preciso daquilo, eu preciso de Deus. Eu não preciso de tudo, eu preciso de algumas coisas. Eu vou ter equilíbrio, domínio próprio, né? Então, o incontinente aqui, o que não se domina, que não tem o Espírito, e as demais consequências, a impureza e a idolatria, a avareza, esses não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo pega pesado. Paulo está falando para os Efésios: se vocês continuarem nesse caminho, ou se vocês entrarem nesse caminho e não saírem, e não se arrependerem, vocês não entrarão no reino celestial. Paulo não pega pesado? Ele está jogando com a salvação deles aqui. Ele está jogando com a eternidade, com a eternidade deles aqui. Então irmãos, nós temos que lutar pelas coisas que são eternas. Eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar agora, porque eu preciso correr atrás das coisas eternas, e nem sabe direito o que é isso, e vou parar de trabalhar. Não, você vai continuar a sua vida normal, porque é isso que você vai ver na sequência agora. Não é para nós ficarmos assim, aterrorizados por causa dessas palavras, e dizer assim: agora eu não posso fazer mais, eu vou viver num mosteiro, eu vou viver isolado, né? Não, você não foi chamado para ser monge, e você, minha irmã, para ser uma freira, enfiada num convento ali, onde não tem contato com a civilização. Você foi colocado no meio das trevas, para ser luz. É isso que Paulo vai dizer agora na sequência. Você foi colocado lá no mundo, para mostrar que você não é do mundo, e que existe uma nova vida além do mundo. E você vai transmitir isso, não só através da sua palavra, que transmite graça, mas das suas atitudes, do seu comportamento, das suas roupas, da maneira com que você se comporta. E você vai transmitir isso, vida. Há uma nova vida além desse mundão aqui. É isso que você vai transmitir para as pessoas. Então, o versículo 5, a conclusão aqui de Paulo é que os que se dizem cristãos, né, os cristãos nominais, os filhos da luz, entre aspas, né, mas não controlam essas paixões carnais, ou são incontinentes, né, e continuam na velha prática do pecado, e não têm o Espírito Santo para governá-los, então esses não têm herança com os verdadeiros filhos de Deus. Essa é a conclusão da primeira parte. Segunda parte, do versículo 6 até o versículo 11, Paulo vai dizer agora o seguinte: primeiro é deixar, né, uma coisa, abandonar o pecado, nas várias categorias, dos desejos, das palavras e das ações. Agora ele vai falar assim: agora vocês devem buscar uma coisa diferente. E o que é essa coisa diferente? Está no versículo 10, a chave aqui: provando sempre o que é agradável a Deus, ao Senhor. Esse é o nosso alvo, eu vou buscar isso. O segundo ponto, então, é buscar alguma coisa, é querer agradar a Deus. Então, Paulo começa a dizer que buscar, acima de tudo, agradar a Deus, vai custar alguma coisa para nós. Vai custar que daqui para frente, se você quer agradar a Deus, você vai desagradar muita gente. Você vai desagradar pessoas que inclusive vão querer te influenciar, porque ele diz aqui, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está querendo dizer o seguinte: se você desobedecer, Deus vai ficar irado com você. Você, filho, isso não agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, então o contrário é deixar ele irado.
desobedecendo. De que forma? Quando você dá mais atenção ao que os homens falam do que ao que Deus fala pela sua palavra. Irmãos, nós não caímos no pecado, no erro, não afastamos de Deus, ou desviamos do caminho, como dizem aí os crentes desviados, né? Nós não desviamos porque alguém muitas vezes colocou um revólver na tua cabeça e falou, agora você vai parar de fazer essas coisas, você vai parar de ir para a igreja, vai parar de estudar a Bíblia. Não, não é assim que acontece. É porque nós ouvimos, deixamos essas palavras, ninguém vos engane com palavras vãs. Você sabe quem é quem. Por que você sabe quem é quem? Porque você é luz. Você tem um mínimo de luz no seu coração, discernimento na sua mente, para saber o que é certo e o que é errado. Não adianta você dizer, eu caí no pecado, nem sabia que era pecado. Como assim? Como assim, querido? Mas você não estuda a palavra de Deus, você não sabe o que é pecado? Você não... E mais do que isso, mesmo os ímpios sabem o que é moralmente correto e o que é imoral. Até o ímpio sabe. Ele tem, por Deus colocou em todo ser humano, independentemente se ele é crente ou não, todo ser humano nasce com noção, pela lei gravada em seu coração, como dizem Romanos, todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Ele é um ser moral. Ele nasce com um senso do que é certo e do que é errado, diferente dos animais. É a inteligência humana. É a capacidade de raciocinar e pensar e entender o que é certo e o que é errado. E quanto mais os eleitos, né? Quanto mais os filhos da luz, né? Que tem muito mais luz pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, do que o ímpio. Se o ímpio sabe o que é certo e o que é errado, quanto mais eu e você, que somos filhos de Deus. É essa a questão. Então ele vai dizer, você tem que buscar isso. E você não pode dar atenção a essas palavras vãs dos homens, por mais privilegiados que eles sejam, por mais influenciadores que eles sejam para você, por mais que pareça que eles estejam acima de você. Às vezes, queridos, eu passei por situações parecidas no início da minha conversão. Eu preciso contar isso para você. E não foi fácil enfrentar um pai e uma mãe que viveu a vida inteira no catolicismo. E foi difícil demais enfrentar essa situação, é lógico. Mas eu preferi agradar a Deus do que aos homens. Deus colocou isso no meu coração. Isso não é mérito humano. Isso não vem de mim. É dom de Deus. É o poder do Espírito para dizer, mamãe, papai, olha, é o seguinte, vocês podem não entender. Mas eu vou sim, naquela época eu tinha uma panificadora, eles ficavam muito irados comigo, porque eu fechava a panificadora no horário de pico, de vender muito pão, para poder ir para o culto. Era o horário que eu poderia estar com a padaria aberta para vender muito pão, que pagaria todas as despesas da semana que vem. Mas eu preferi o prejuízo financeiro para ganhar uma coisa que eu queria conhecer tanto, que é Jesus. E não faltou nada para mim. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu aprendi essas coisas infantis, mas que são tão poderosas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Eu não tive coisas grandes, mas eu tive o suficiente para criar meus filhos, minha esposa, criar minha esposa não, né? Mas para poder sustentar minha família. E nada nos faltou, nada nos faltou. Então, o crente vai ter prejuízo nesse sentido, quando ele vai deixar de ouvir essas palavras. Versículo 7, porquanto não sejais participantes. Primeiro, há um convite, perceberam? Versículo 6, as palavras vãs desses homens que querem te enganar, que podem produzir a ira de Deus. Se você der atenção a essas palavras vãs, e ao convite que essas palavras vãs vão fazer para você, o segundo passo, versículo 7, é você participar, é você praticar. Aceitou o convite e vai entrar na dança do pecado com eles. Versículo 7, porquanto não sejais participantes com eles. Primeiro você deixa. Querido, você não é obrigado a ficar ouvindo coisas que vão te afastar de Deus. Diga não.
Diga não, eu não vou entrar por esse caminho. Não, eu não quero nem te ouvir. Nós precisamos aprender a isso. A gente tem aquela ideia, né, que crente é aquela pessoa bobinha, ingênua e que nunca fala não para ninguém. Ele faz tudo que é certinho. É verdade que tem que fazer tudo certinho. Mas nós vamos dizer muito não para fazer tudo certinho. Porque fazer tudo certinho, a bondade, lá no versículo 9, toda bondade, justiça e verdade é segundo Deus, não segundo o mundo. A bondade aqui é ser bom para agradar a Deus. A justiça é praticar a justiça para agradar a Deus, não é olhando para os homens, para agradar os homens. A verdade aqui é a verdade que agrada a Deus, e não aquilo que faz com que eu possa politicamente ter amizade com todo mundo. Eu não estou aqui para ter amizade com todo mundo. O crente não está no mundo para ter amizade com todo mundo. Há uma divisão entre nós e as trevas. Precisa haver, é um contraste muito grande entre trevas e luz. Perceberam que Paulo está fazendo um contraste extremamente oposto? Agora foi uma redundância, não foi? Foi um pleonasmo que chama? Quando você fala a mesma coisa duas vezes? É isso? Eu não lembro bem agora o termo. Mas são dois extremos, né? Luz e trevas, não tem nenhuma mistura, não dá para ter um meia luz aí no meio. Não existe meia luz, né? A luz lusco-fusco aí no meio. Não há. O crente ou ele é luz, ou ele não é crente, ou ele é trevas. É sim ou não. Então, ele está querendo dizer isso. Versículo 8, ele diz, do versículo 8 para baixo, ele vai dizer o seguinte: aconteceu alguma coisa na vida de vocês. Paulo lembra aos Efésios: olha o que aconteceu na vida de vocês. Outrora, vocês eram isso mesmo. Vocês eram trevas. Sim, vocês andaram nesse caminho, vocês andaram nessas práticas, mas agora vocês são nova criatura, né? Agora, ele põe agora, presente, vocês são luz no Senhor. Então, ele conclui: andai como filhos da luz. De que forma? Ele explica, versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu não vou ter tempo aqui de qualificar e de esmiuçar todas essas três virtudes, né? Andar em bondade, andar em justiça e andar em verdade. Mas nós podemos entender que todas essas coisas aqui vai levar ao versículo 10, que ele vai concluir, mais uma vez, um segundo trechinho agora, ele vai concluir, dizendo que praticando essas coisas eu estou agradando ao Senhor. Queridos, ele vai começar a falar daqui a pouco, capítulo 5, ele vai começar a falar assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Vejam que tudo está se referindo a um modelo maior. As esposas olham para a maneira como a igreja, o casamento universal, que é chamado, né, teologicamente, Cristo e a igreja, a esposa olha para esse casamento maior, o casamento universal, e olha e fala assim: Deus, o Senhor quer que eu seja submissa ao meu marido. E isso agrada a Deus. Então, porque agrada a Deus, não por conta de meu marido ser bonzinho, não por conta que eu já estou adiantando algumas coisas aqui, né? Não por conta de eu vou receber algo bom em troca. Às vezes você não vai receber nada, mas sabe o que você vai receber? Paz no seu coração, alegria em estar obedecendo a Deus, independentemente do seu marido, do comportamento dele e da resposta dele. E mesma coisa para o lado do marido. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou sacrificialmente por ela. Então você vai fazer isso, independente da sua mulher ser boazinha ou mazinha, independente de ela ser docinha ou amarguinha, você vai fazer isso por causa do seu Senhor. Os nossos olhos estão olhados para Cristo, tudo para agradar a Cristo, independentemente dos resultados. Eu vou fazer tudo isso porque eu amo a Cristo acima do meu cônjuge, eu amo a Cristo acima dos meus pais, eu amo a Cristo acima dos meus filhos, eu amo a Cristo acima de toda a humanidade, né, de qualquer pessoa. Por mais que eu ame essa pessoa, Cristo está acima dela.
O alvo é Cristo. Então, ele diz, versículos 8 e 9, ele está mostrando, 9 e 10 agora, né? Que esse é o, digamos assim, a referência, né? Esse é o como é que eu posso dizer aqui? É aquilo que dá base para a minha vida, agradar o Senhor. Agradar o Senhor. Então, como é que eu posso agradar o Senhor? Primeiro eu preciso saber qual é a vontade dEle. Como é que eu posso agradar uma pessoa? Se eu me caso, digamos assim, eu começo a namorar, eu não, né? Mas alguém aí solteiro, começa a namorar com uma pessoa e depois de uma semana já quer se casar e vai conviver. Como é que vai saber agradar ela? Você não consegue, porque você ainda não teve um tempo suficiente para conhecê-la e saber do que ela gosta. Então, para nós conhecermos a vontade de Deus praticarmos os meios de graça para conhecê-lo, estudando a palavra de Deus, lendo bons livros que nos edificam, participando dos ensinos da igreja. Hoje nós aprendemos na IBD mais um pouco sobre o caráter de Deus. É um Deus que é soberano, inclusive Ele opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Conheci mais um pouco do meu Deus, e quanto mais eu conheço dele, menos eu vou praticar as coisas que o desagradam. Essa é a questão. Por isso a gente percebe como é importante a vida da igreja. Eu não posso dizer que eu e Cristo estou bem, fico lá em casa e não tenho envolvimento com a igreja, com os ensinos da igreja, com o estudo bíblico e tudo mais, e vou dizer que eu vou viver uma vida que agrada a Deus. Como? Não tem como. Você depende da videira para que dê fruto. Cristo é a videira e através dela a igreja está em Cristo. A igreja seria a nossa videira, que é o corpo de Cristo, de onde eu, como ramo, estou enxertado nela e dela eu recebo a seiva da vida que gera frutos. Então é isso que Paulo está fechando aqui nesse segundo ponto. Como é que os filhos da luz devem se posicionar no mundo? Ele está mostrando aqui que essas pessoas vão deixar de ouvir os convites mundanos para dar atenção à palavra de Deus, não se envolver com essas palavras vãs que enganam e nem praticam, não vão entrar pela prática do pecado, porque ele diz aqui que o Evangelho teve efeito na sua vida, versículo 8, o Evangelho te transformou, o Evangelho te fez nova vida, você agora é luz, você é filho da luz, versículo 8, né? E por conta disso você tem outra prática, versículo 9, por quê? Porque você quer agradar a Deus, versículo 10, né? E aí, versículo 11 em diante, ele vai dizer que não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Queridos, toda vez que você recebe um convite de pessoas que você respeita, está ali do teu lado, não são cristãs, mas você, por algum motivo, vou dar um exemplo aqui, né? Você andou com ela na prática do pecado por algum período, e agora você é novidade de vida. O versículo 8, onde você era, mas agora você era das trevas, mas agora você é luz. Aconteceu na sua vida? Se isso aconteceu, quando essa pessoa que você teve esse convívio lá atrás, te convidar de novo para o mesmo caminho, você vai reprovar, você vai dizer não, versículo 11, você não vai ser cúmplice nessas obras infrutíferas, e você vai reprová-las, você vai dizer, eu não vou. Sabe o que significa isso? Significa que você vai brilhar uma luz tão forte nos olhos daquela pessoa, que ele vai se impactar, ele vai ser impactado com a luz, porque ele não imaginava receber um não de você, porque você andava daquele jeito, e o dia que você falar não, vai acontecer algo muito estranho dentro daquele cara, você vai reprová-lo na lata, e você vai dizer assim, eu não vou. Mas como? Você andou a vida inteira comigo. Eu não vou. Não acredito. Pode acreditar, querido. Eu sou filha da luz. Não vou mais. Irmão, você vai pôr o brilho de, como diz alguns hinos, né? 1000 sóis na cara daquela pessoa. Vai expor a vergonha do pecado dele.
Só que algumas pessoas vão se impactar de forma positiva e vão dizer assim, talvez não na hora, né? Mas depois de alguns dias, aquela pessoa pode procurar e dizer assim: como você mudou tanto? Eu também quero isso. Você pode me ensinar esse caminho? Algumas vão aceitar, mas outras vão dizer assim: essa não presta mais para fazer parte do meu grupo, essa não serve mais para fazer parte do meu time, eu não vou mais andar com essa pessoa. E ela vai romper com você. Você não vai romper com ela, mas ela vai romper com você, e não tem problema nenhum, porque Cristo vai se pôr no lugar de tudo aquilo que Ele te põe à perda. Tudo o que você perder em nome de Cristo, Ele vai preencher com Ele mesmo no lugar dessa pessoa no seu coração. Ele vai preencher o seu coração. Vale a pena fazer isso. Ele preenche. Então, quando você faz isso, e como diz o versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha, a maneira como você vai reprovar essas atitudes daquelas pessoas, em alguns momentos, você vai mostrar a vergonha daquilo. E quando alguém também é um eleito e vai receber essa luz, que você, não é você que está brilhando, tá? Você é uma lâmpada. A lâmpada precisa da energia elétrica para funcionar, senão ela sozinha... Quantas lâmpadas tem lá no supermercado? Tem milhares, mas nenhuma delas está brilhando. Por quê? Porque falta a energia. É Cristo, é o Espírito Santo que vai brilhar através de você, tá bom? Não é sua própria luz, você não brilha. Nós somos lâmpada, mas você brilha por causa do Espírito que está em você, capacitando você a tomar essas decisões, até difíceis. Isso é brilho. E quando você brilhar essa luz nessas pessoas, algumas vão se envergonhar, algumas vão tomar essa decisão de se apartar de você, mas outras vão dizer assim: que caminho é esse, querido? Me ensina, eu quero também para mim. Algumas vão sentir o mesmo vazio que você sentia antes de ter Cristo, e essas vão ser impactadas pelo teu não, porque o seu semblante vai brilhar a satisfação de Cristo na sua vida, e ela vai perceber, o Espírito vai dar graça, se ela é uma eleita, essa pessoa vai perceber na sua vida a satisfação, apesar de não estar praticando aquelas coisas boas do pecado, porque o pecado sempre é bom, né? O pecado é gostoso, irmãos, para a carne. Se o pecado não fosse gostoso, a gente não caía nele, que nem, né, como nós caímos facilmente. Se o pecado fosse algo amargo, doído, e nos trouxesse dor e tristeza, ninguém caía em pecado. Então, mas você vai mostrar para ela que, apesar de não estar se satisfazendo mais no que o pecado te oferece, você está cheia de satisfação, você está cheio de uma nova satisfação, e isso vai fazer com que as pessoas se interessem pelo teu Cristo. Isso vai fazer com que as pessoas vejam em você um semblante pleno. Lógico, se eu chegar em você, vamos supor, eu crente, você ainda não, uma hipótese, e dizer assim: você precisa conhecer o meu Cristo. Ah, é? Você vai perguntar. Ele é bom? É. E é boa essa vida com Cristo? Ele tem muita satisfação? Tem. O que você vai levar para casa? Você vai dizer: não, peraí, esse Cristo aí parece que é mais ou menos, meia boca. Ele não tem satisfação, ele não tem alegria no Senhor, ele não está cheio, não está pleno. Queridos, nós somos chamados a viver uma vida de plenitude, nós somos chamados a viver uma vida abundante. É uma satisfação que nós precisamos correr atrás para brilhar no Senhor. Nós não estamos dizendo que daqui para frente tudo vai dar certo na nossa vida e nós não vamos chorar. A vida cristã é uma vida de lágrimas, mas há uma satisfação lá dentro, há uma paz lá dentro, apesar das lutas, e isso impacta o mundo. É para isso que nós somos chamados, para brilhar apesar da dor, apesar da perda, apesar do sofrimento, para espargir luz. É uma luz que não vem das circunstâncias, mas ela vem de Deus, do Deus que você se relaciona com Ele. Então,
Paulo está concluindo dizendo, versículos 13 e 14, ele está dizendo o que aconteceu com você, comigo. Todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ele está dizendo isso mesmo. Ele está dizendo que você, como luz, vai manifestar as coisas erradas das outras pessoas, porque você está no meio das outras pessoas. Mais uma vez, nós não fomos chamados para viver uma vida isolada. Você vai manifestar essa luz a ponto de que, no meio em que você vive, você vai denunciar o pecado. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar apontando o dedo, não é isso. Mas se o simples fato de você dizer assim, eu não vou mais fazer isso, porque isso eu sei que não agrada ao meu Deus, é luz, é manifestação de luz. É o simples fato de você dizer não para as coisas que você praticava anteriormente, é o que vai impactar, vai manifestar aquilo que eles estavam fazendo, que eles continuam fazendo. E o versículo 14, Paulo encerra dizendo que, aqui o que aconteceu conosco, desperta, ó tu que dormes, o dormir aqui, dizem alguns comentaristas que ele está se apoiando em Isaías 60, versículo 1. Mas não é isso que está escrito, exatamente isso. Mas é como se fosse ele pegou como base a ideia de que quando Deus nos chama dos mortos, ou seja, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e o que acontece? E a glória do Senhor se manifesta sobre ti. A glória do Senhor virá sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Aqui ele está usando, Cristo te iluminará. Obviamente, Isaías não ia escrever Cristo, né? Ele não tinha ainda vindo naquele momento. Mas Isaías diz que a glória do Senhor brilhará sobre ti. E isso é o que acontece nos filhos de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos tirados de entre os mortos, e agora nós brilhamos a glória daquele que é luz. Nós vamos ter a lâmpada agora acesa, que brilha no meio das trevas. E é isso que Deus espera dos seus filhos. Nós somos um posto avançado da glória celestial aqui na terra. Nós somos filhos da eternidade, da glória, da luz. Mas nós estamos ainda no mundo de trevas. Porque é aqui que Deus quer que nós levemos o Evangelho, a vida de Cristo, sejamos testemunhas de Cristo, do que Ele fez, até os confins da terra. É isso que o Pai espera dos seus filhos. Então, queridos, como conclusão, a gente entende que nós fomos salvos para sermos testemunhas de Cristo neste mundo de trevas. Não fomos chamados para vivermos isolados. Não fique pensando porque Deus me salvou de coisas tão terríveis, me livrou de vícios tão difíceis, e agora eu tenho que ficar isolado, me trancar dentro de casa para não cair. Não é para isso que você foi chamado. Deus nos chamou, nos libertou disso tudo, para você andar no meio das trevas e brilhar a sua luz no meio das trevas. É para isso que nós somos chamados. Mas aí existe essa luta, e essa luta está dentro de nós. Ainda o pecado está dentro de nós. A carne ainda milita contra o Espírito. Nós estamos cheios do Espírito, mas nós também temos a carne, e há uma guerra lá dentro de nós. A guerra maior, a guerra espiritual maior que existe, não é a gente ir lá para onde tem muitos centros de Umbanda, e começar a guerrear lá, fazendo orações, rodando em volta, orando 24 dias, 24 horas por dia. Não é isso. Guerra espiritual é o que acontece dentro do ser humano. É a maior guerra espiritual. É a carne contra o espírito. É individual, mas nós não estamos sozinhos, porque o maior está em nós, que é o Espírito Santo. E nós precisamos descansar nisso. Essa luta, continue, não desanime. Parece que alguns dias você vai perceber, principalmente quando é novo convertido, parece que alguns dias você não está avançando nada. Mas continue, persevere, porque você está crescendo, está crescendo. Você não está vendo, mas você está crescendo, está desenvolvendo. Os músculos espirituais estão se fortalecendo dia após dia no Senhor. Não pare, continue. E se por acaso acontecer, porque vai acontecer,
acontece de você cair em pecado novamente. Um eleito não é isento de cair em pecado. Um filho da luz não está totalmente isento de nunca pecar. Acontece. E o que fazer nesse momento? Deus te deu o remédio. Você tem um remédio. Chama-se arrependimento. Arrependa-se, volte para Deus, confesse o seu pecado e a luz de Deus voltará a brilhar em você. O poder do sangue de Jesus é tão grande que ele pode limpar o teu cálice novamente, a sua vida, e você vai se tornar de novo uma lâmpada brilhante, como era desde o início, porque o sangue de Jesus tem esse poder. Estude 1 João capítulo 1 e capítulo 2, estude. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, todos. Ainda que você tenha andado em pecados e foi tão longe na podridão de pecados terríveis, os mais terríveis, o sangue de Jesus tem poder para te fazer branco como a neve, alvo como a neve. Não há pecado ou culpa que o Senhor não possa perdoar e curar e transformar. Como eu disse várias vezes, uma palavra muito pesada, mas eu sei que isso é importante para nós entendermos a realidade da salvação que nós temos em Cristo e do tamanho do Deus que nós temos. Deus é poderoso para fazer de prostitutas virgens. Deus é poderoso para fazer isso. Que Deus é esse? Então, ainda que aconteça tudo isso, volte para Deus. Não faça como Adão, que quando pecou, caiu, fugiu de Deus. Não, pelo contrário, você não pode fugir do teu advogado. Ele é o seu advogado. Quando você, apesar de sujo pelo pecado, corre para Ele te limpa. E se o acusador vier falar, ele vai falar assim: eu já paguei esse preço. Ele caiu em pecado, mas ele se arrependeu e veio até mim. Quando você volta em arrependimento para Deus, Ele te lava. E o diabo nunca vai ter acusação contra você. Por quê? Porque o Deus soberano, o chefe do diabo, é o seu advogado de defesa. Ele vai te defender, porque Ele pagou o preço pela sua própria morte, pelo seu próprio sangue. Ele pagou o preço. Então volte para Deus, não fuja de Deus, não fuja da igreja. Se você caiu em pecado, procure os irmãos, confesse os pecados e seja limpo, seja curado, seja purificado e continue brilhando a luz de Deus. Muitas vezes não precisa nem procurar ninguém, né? Confesse para Deus o seu pecado. Ele é poderoso para te purificar. Queridos, Deus está nos chamando para brilhar essa luz. Vamos continuar nessa carreira, desejando que essa luz brilhe em nós. Não vai ser fácil, já vou falar para você de antemão. Mas o Espírito Santo é poderoso para nos manter de pé. É Ele que nos dá perseverança no caminho da santificação. Quando nós cairmos, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva de volta pelo caminho do arrependimento. E essa luta, você não está sozinho nela. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito de Cristo está em mim, em você, e vai nos dar vitória contra o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, como nós carecemos, Senhor, de entendermos o que é o pecado. Mas mais do que isso, nós agradecemos porque temos as Escrituras em nossas mãos para conhecer aquele que perdoa pecados. Obrigado porque hoje nós sabemos quem é que perdoa pecados. É o único que pode nos salvar de nós mesmos. É o único que pode nos limpar da nossa imundícia tão
tão fedida, Senhor, é Jesus Cristo. Muito obrigado, porque hoje nós conhecemos o Salvador. Temos esse Salvador, Ele é meu, Ele é nosso. Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Ó Deus, que o Senhor abra os olhos daqueles que estão aqui nessa manhã, que ainda não te conhecem, para ver as belezas de Cristo, e especialmente para experimentar a doçura do teu perdão. Salva essas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai.